Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de geografia. Eu sou a Prof. Kelly, caso alguém não me conheça. E hoje nós vamos dar sequência naquele assunto novo que a gente estava vendo sobre a Ásia. Nós estudamos primeiramente o território, depois as dimensões, né? Como é o maior continente do planeta e a maior população também está no continente asiático. Então a gente viu várias culturas, né? Que a gente consegue várias regiões com características diferentes. Depois nós estudamos a população em si, né? Que são várias culturas, vários grupos étnicos. E agora a gente vai ver um ponto muito interessante, muito importante e muito complexo, tá? Que é a economia asiática. Por que é complexo? Muito grande, é muito amplo, muito diversificado. A prof pede para que vocês leiam, por favor, porque senão vocês não vão dar conta só com o que eu falar, porque a minha explicação vai ser pouca perto da quantidade de conteúdo que vocês têm que estar assimilando. Então, gente, essa parte da economia começa na 374, tá? Que a gente tá vendo aspectos econômicos, aí vai falar alguns países e vocês vão lendo até o final do capítulo, tá? Propriamente dito, se vocês entenderem até o sul da Ásia, lê o que é o Japão, o que é a China, o que é os tigres asiáticos, tá? Pra prof poder complementar, tá bom? Então, uma parte que vocês vão fazer após a aula é leitura. Tô pedindo, gente, terminou a aula, já leiam, tá? Pra gente não se perder. Então, vamos lá. Começando aqui. Economia asiática. A gente pode dividir nas sub-regiões do continente, né? Como eu já falei, continente gigantesco. Então, a gente pode resumir aqui o sudeste e leste, né? A prof acabou colocando tigres asiáticos no tópico, mas tudo bem, eu já vou entrar aqui. Então, o sudeste e leste a gente pode estar colocando os principais países: China e Japão, as principais potências econômicas, tá? O Japão ganhou força pós Segunda Guerra Mundial, que eles estavam muito atrás de querer competir com o Ocidente. E depois da Segunda Guerra, o Japão não investiu mais no exército e sim na educação. Então, eles começaram a desenvolver muitas tecnologias de ponta. O Japão virou referência no mundo da tecnologia, tá? Então, e produtos ótimos e tecnologia de ponta. Então, Japão sempre foi uma referência. Desde que eu sou pequena, desde os anos 90, a gente vê o Japão no topo, sempre competindo com os Estados Unidos, essa questão da tecnologia. A economia do Japão é muito forte, é muito rica. Igual eu falei, uma ilha pequena, mas tem uma concentração demográfica muito grande, né? Porque a gente faz o cálculo proporcionalmente. O que eu quero falar para vocês também é a China, né? Que no contexto do Sudeste e Leste. A China começou a virar uma potência econômica agora, tá? Na verdade, ela já vem ensaiando há muito tempo. Nós que não observamos. A China vive um regime socialista, capitalista. É meio estranho, tá? Porque é um regime ditatorial, o governo tem controle da população, dita todas as regras, você é observado sempre no governo chinês, tá? E só que ele aceita capital estrangeiro, investe muito capital, a população trabalha muito, 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 a mão de obra é barata, ganha um pouco de modo geral, só que eles têm muito acesso à tecnologia também. Então, assim, economicamente falando, a China domina o cenário mundial, né? Em muitos aspectos. Muitas coisas de produtos
não de matérias-primas, mas produtos industrializados, nós deixamos de lado aqui, por exemplo, no Brasil, na nossa indústria, muitos países deixaram porque era mais barato você comprar lá na China, porque a mão de obra era muito barata, e exportar, fazer toda a viagem para chegar em vários países. Então, faltou incentivo nas indústrias locais de vários países. Oi, pessoal, tô de volta. A prof deu um bug aqui, tava olhando uma coisa acontecendo ali fora e acabou saindo do contexto. Então, assim, voltando à questão da China. A China produz muito produto, não muita matéria-prima, mas a questão industrial da China, até que tem um tópico que eu quero que vocês leiam depois, tá? Por causa das muitas indústrias, e então a China é um dos países mais poluentes do planeta. Agora eles estão tentando resolver isso, mas tudo bem. Então, assim, a mão de obra é barata, o custo é barato, então vários países deixaram de investir na sua indústria local para consumir esses produtos chineses. Então, eles ganharam o mundo. Que muitos produtos, às vezes produtos insignificantes, são só produzidos lá, né? Ou não só produtos insignificantes, mas vamos dar o exemplo dos respiradores, que o Brasil e vários países do mundo começaram a desenvolver e investir em outras áreas, área de aviação, de carro, para investir nessa questão de desenvolver os respiradores, porque quem produzia isso era sempre a China. E agora a demanda tá alta e querendo ou não, a China não tá dando conta. E tá ganhando dinheiro vendendo. Eles, né, o vírus saiu de lá e eles estão vendendo respiradores pro mundo e ficando rico, mais rico. Que irônico, não? Mas tudo bem. Então, voltando. Japão, a partir da Segunda Guerra Mundial, a China, nos últimos anos, a gente vê essa explosão, que é o país que vai dominar os próximos 100 anos. Isso é uma estimativa que tá muito óbvia, né? É um sistema, assim, que tá bem visto pela grande elite global, mas enfim, vamos seguir. Então aqui, ó, eu falei do leste propriamente dita, Japão e China, né? Os países do leste e o sudeste. A prof acabou colocando outro tópico, que são os tigres asiáticos. Então, ó, vou falar bem rapidinho dos tigres asiáticos, também quero que vocês leiam. Os tigres asiáticos, eles podem ser divididos em 3 fases, né? Os raiz, os primeiros tigres asiáticos, a gente pode estar falando que é a Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura e Taiwan. Depois teve uma segunda leva que entrou a Tailândia, Malásia e Indonésia. E por último, Filipinas e Vietnã. O que significa isso? O que é um tigre asiático? O tigre asiático é uma potência regional, tá? O tigre, para ser um tigre asiático, tem que oferecer o quê? A mão de obra não pode ser cara, você tem que ter matéria-prima próxima, tem que ter a matéria-prima, e você tem que ter, assim, um incentivo do governo. O governo não pode ficar cobrando muita taxa tributária em cima, senão você não consegue se desenvolver como tigre asiático. Tô falando propriamente dito o basicão, mas vocês leiam e vejam certinho sobre essa questão. Então vamos mais um tópico, para não perder muito tempo, que é a parte central, né? Rússia. A Rússia é o país de referência nessa parte do continente asiático, e a gente vai ver também os países que faziam parte da antiga União Soviética, tá? São países, assim, junto com o leste europeu, que nós vamos estudar a Europa daqui uns meses, né? São países que não se desenvolveram tanto, tá? Tem muita coisa interessante nessa região, mas não teve um desenvolvimento tão grande na questão industrial. O que vocês podem estar vendo aqui, deixa eu só passar. Essa região ganha muito em produção de recursos, alguns recursos minerais, produção de petróleo, tá?
Isso a gente vai ver mais pra frente, calma lá. Então, assim, qual é a potência econômica aqui que vocês têm que frisar? Nessa região é a Rússia, né? A Rússia, a maior parte do seu território está na Ásia. A Rússia é um continente, é um país de 2 continentes, né? Tem a parte europeia e a parte asiática. O sul da Ásia, qual que é o país de maior referência? A gente vai ter a Índia, que é o segundo maior populoso, tá? Que tem estimativas de ultrapassar. A Índia, que tem muitas empresas, muitas empresas, por exemplo, multinacionais, colocam seus call centers na Índia, porque eles falam inglês, tá? A Índia foi colônia britânica. Então, assim, porque a mão de obra é barata, é um país que tem muito problema de desigualdade social, e um país muito populoso. Então, é fácil de você ganhar dinheiro. Opa, tá vivo as coisas aqui. Ganhar dinheiro em cima desse cenário. As multinacionais instalar suas filiais em países periféricos, tipo a Índia, tá? Então, a Índia tem arma nuclear também. E que mais? Eu tinha uma coisa para falar da Índia que eu acabei esquecendo. Tem aquela questão multiétnica. Gente, eu tinha alguma coisa para falar da Índia que eu tô pensando há um tempão e eu esqueci, mas depois eu falo, nem que eu mande no grupo do WhatsApp, tá? Não lembro o que era agora. Provavelmente não é só questão cultural, que a questão cultural é bem interessante vocês pesquisarem para ver a questão das castas e tal, mas não é isso não. Então, seguindo aqui, e o Oriente Médio? O Oriente Médio não faz parte da Ásia? Faz. Mas o Oriente Médio nós vamos deixar para o próximo assunto. Por quê? Porque o próximo capítulo vocês vão estudar apenas Oriente Médio. É a região mais complexa. Bom, agora eu não sei dizer, né, por causa do cenário da China, né, perante o mundo, mas até esse contexto aqui do material de vocês, até o que a gente vem elaborando e vem analisando dos estudos que é enviado para nós, a região mais complexa da Ásia é aqui. Porque a gente tem conflitos étnicos, religiosos, muita confusão num território, tá? E muita riqueza natural. Então, gente, pra gente começar a ideia de introduzir... Antes, quero que vocês leiam sobre a questão ambiental da China nessa página, tá? E vocês vão responder 379, 380, 381 e uma pesquisa pra gente introduzir o assunto sobre o Oriente Médio. Eu quero que vocês pesquisem o que é o OPEP, tá bom? Aí, próxima aula, provavelmente a gente faz uma live e a gente entra nessa questão do Oriente Médio. Mas é importante vocês pesquisarem essa sigla aqui antes, tá bom? Beijo, fiquem em casa e se cuidem.